Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um dia seremos julgados. Um dia seremos julgados. A igreja nos ensina que o dia da nossa morte, no dia da nossa morte, acontece o juízo particular. Mas depois haverá o juízo universal, né? E Jesus hoje no Evangelho fala sobre isto, sobre o dia do julgamento. O Filho do Homem, diz o Evangelho, quando vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, se assentará em seu trono glorioso. E todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros. Ele julgará. Separará as ovelhas dos cabritos. Os homens bons dos homens maus. Os justos dos injustos. Né? E o evangelho de hoje nos leva a refletir sobre um dos elementos que o Evangelho de Quarta-feira de Cinzas ressaltou, que é a questão do amor, que é a questão da caridade. Seremos julgados pelo amor, se amamos a Deus e amamos ao próximo ou não. Ou não. Jesus se identifica com os pequeninos. Jesus se identifica com os pobres, com os necessitados, com aqueles que necessitam. Toda vez que fizermos, diz o Senhor, algo a esses pequeninos, foi a Ele que o fizemos. Então, esse Evangelho nos faz pensar no julgamento, mas, no entanto, na nossa capacidade de amar. Como é que está a nossa capacidade de amar? Ao tempo da quaresma fala sobre a esmola, né? Então, eu já tenho umas roupas aqui que eu não uso mais, então eu vou doar. É, eu vou ter um trocadinho aqui, eu tenho juntado umas moedinhas, eu acho que eu vou dar umas moedinhas aqui pro pessoal da esquina que tá pedindo esmola. Calma,
Claro que tem pessoas necessitadíssimas ao nosso redor, é bem verdade, que podemos ajudar sim, mas não é só isso. A esmola que fala do Evangelho não é só dar algo a alguém, não. E não são somente essas pessoas que o Evangelho está falando. Às vezes, quem nós temos que amar não está lá fora de casa, está dentro. Às vezes, as pessoas mais difíceis de lidar são aquelas que estão dentro de casa. E são com estas que nós temos dificuldades de amar, né? Então, devemos pensar nisso. E devemos exercitar o amor, exercitar a caridade. Por quê? Seremos julgados pelo amor, né? Seremos julgados pelo amor. Então, volto a perguntar: como está a nossa capacidade de amar? Você tem percebido que tem crescido no amor ou não consegue amar e continua assim para sempre? Qual esforço temos feito? Claro que não é só um esforço humano, porque se não for a graça de Deus agindo em nós, nós não conseguiremos amar nunca. Então aproveitemos. Aproveitemos para decidirmos amar, para termos atitudes de caridade e que o Senhor nos ajude com a sua graça, com o seu Espírito Santo, para que nós possamos amar e ser o que Deus quer. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.